Em Caraíbas, na zona rural de Batalha, vive um jovem que carrega no traço e na cor o mundo inteiro. Gustavo Barroso cresceu longe dos grandes centros, mas bem perto da imaginação. O desenho, que começou nos cadernos da infância, virou profissão, rotina e, hoje, portas abertas para o Brasil e o mundo. É ilustrador profissional, já publicou um livro infantil e atua em uma plataforma usada por milhões de estudantes ao redor do mundo. E é aqui onde tudo começou que a gente veio conhecer de perto a trajetória do Gustavo. Desde pequeno, o desenho era parte do dia a dia dele. Mas, naquela época, Gustavo ainda não imaginava que isso pudesse virar uma carreira. Eu amava desenhar desde criança já. E conforme foi passando o tempo, eu percebi que o meu amor pelo desenho estava crescendo, esse hobby estava se tornando maior e eu percebi, caramba, acho que pode ser algo assim, que faça parte da minha vida, algo maior. E com o tempo eu fui percebendo que dava de trabalhar com isso também. Com o tempo, ele começou a pesquisar mais, buscar referências e entender que existia um mercado profissional para ilustradores. Foi quando decidiu estudar, fazer cursos e participar de mentorias. Comecei conhecendo muitos artistas do meio e eu via os projetos que eles publicavam, eu via os desenhos que eles postavam, só que eu comecei a perceber que eles também compartilhavam a vida de ilustrador, né? Tipo, ai gente, eu fechei esse projeto com um cliente tal, foi em tantos meses para fazer tudo e tudo mais. Eu fiquei, cara, que legal, tem todo um processo. Como é que eu viro, como é o caminho para ser um ilustrador assim? E foi quando eu comecei a perguntar para as pessoas e ir atrás de cursos e mentorias, e aí foi quando eu comecei a engatinhar na área. As primeiras oportunidades vieram depois da montagem de um portfólio voltado para a ilustração infantil. A partir daí, começaram a surgir os primeiros projetos reais. Quando a gente não tem um portfólio pronto ainda, a gente não tem trabalhos reais. Então, a gente tem que montar trabalhos pessoais. E foi aí que entrou a diversão. Foi bem mais prazeroso fazer, porque a gente pode escolher o que a gente for produzir e tudo mais. Então, em poucos meses, eu montei o meu portfólio. E, inclusive, um pouco antes dele estar montado, já veio a primeira proposta, assim, grande, que foi uma agência de publicidade, inclusive, me perguntando se eu queria fazer um projeto, ajudar eles. Só que eu só tinha 3 projetos no portfólio, e 2 deles eram só desenhos normais. Então eu fiquei em surto, assim, foi um susto, realmente, positivo. Mas, infelizmente, eu acabei recusando esse primeiro projeto, porque eu estava mais focado em terminar o portfólio mesmo. Confesso que eu fiquei um pouco com medo, com receio, mas depois do portfólio montado, começaram a ver os primeiros projetos e deu tudo certo. Entre rascunhos e ideias, ele criou um projeto pessoal que chamou a atenção de uma editora nacional. Foi assim que nasceu o livro Lucas e o Amiguinho Monstrinho, sua estreia como autor e ilustrador. A ideia do livro surgiu ainda quando eu estava montando meu portfólio. Então, uma coisa que é bem comum de ilustradores da área infantil fazerem é criar reimaginações, assim, reimaginar obras que as pessoas já conhecem, como Chapeuzinho Vermelho, Alice nos Países das Maravilhas. Então, eu até fiz, reinventei ali no meu estilo, o conto da Alice. Mas eu também pensei, cara, e se eu pudesse inventar uma história também? E aí eu queria fazer alguma obra que envolvesse ali os temas de amizade, de aceitação. E uma das maiores referências, inclusive, foi o filme Luca, da Disney, que eu adorei na época e também traz essas mesmas questões. E foi, sem dúvida, uma das maiores inspirações, assim. Hoje, Gustavo trabalha em tempo integral na Class Dojo, uma das maiores plataformas de comunicação escolar do mundo. Lá,
Ele desenvolve desde personagens até adesivos, pôsteres e materiais visuais usados em vários países. Ela surgiu de uma maneira muito legal na minha carreira. Eu não imaginei que iria chegar uma empresa desse porte, assim. E uma das pessoas do time encontrou meu portfólio e eles acharam meu trabalho muito legal e eu comecei fazendo uns projetos como freelance mesmo para eles, antes de fazer parte do time. E com o tempo eles gostaram bastante e perguntaram, Igor, a gente está precisando de um novo ilustrador aqui dentro. E você topa vir fazer parte da equipe? Eu falei, bora, caramba, vamos lá. E desde então já se passou um ano e alguns meses que eu trabalho na Class. Não mudou muito do que eu já faço, ainda continua a mesma vibe de trabalhos para o mercado infantil, envolvendo crianças, pais, escolas. Então continua a mesma pegada, inclusive eu achei que casou muito bem com o meu perfil. E eu faço de tudo um pouco lá. Já comecei fazendo, inclusive, um livro infantil para eles. E faço pôster, faço ilustração para as redes sociais também deles. O estilo de Gustavo é marcado por cores vibrantes, leveza e personagens infantis. Sua identidade visual é resultado de muitas referências e de um processo criativo que combina rascunho, experimentação e construção de narrativas. O meu estilo, ele é bem cartunista e traz muita referência do que eu consumo e gosto atualmente, como videogame, série animada e inclusive até do passado também, eu quando criança amava desenhos infantis, então trago muito dessas referências também. E além de ter conhecido novos artistas nas redes da área infantil, né, que eu acho muito legal, como o Rodrigo Cordeiro, Mari Gabi, acho que é assim o nome dela, e eu também trago toda a minha visão de mundo para o trabalho. Acho que é uma referência muito, muito forte também. Criar carreira no interior do Piauí pode parecer desafiador, mas para ele também foi uma força. A rotina em Caraíbas ajudou a manter a disciplina, a criatividade e os pés no chão. Criar uma carreira de ilustrador no interior, eu acho um barato, acho muito interessante. Foi até um pouco curioso para mim, porque no início eu ficava pensativo nossa, mas eu não conhecia, pelo menos, ninguém aqui da região que é ilustrador ou que trabalha em algo bem específico com o que eu queria, né, que era livros infantis. Então, eu achei um pouco interessante essa questão de não ter muita gente por aqui, mas eu estava animado mesmo assim. E conforme eu fui avançando ali nos estudos, na carreira, meus pais me apoiaram bastante, meus amigos, então eu tive muito apoio. Então foi uma vantagem muito, muito boa para mim. E eu acho que uma das desvantagens foi um pouco do que eu acabei de falar. Eu não sentia que tinha alguém aqui por perto para eu recorrer pessoalmente, por exemplo, que já trabalhava com isso. Então acabou que eu fiquei mais nas interações com pessoas na internet. E foi essa a solução que eu tive quanto a isso. Além do trabalho profissional, Gustavo mantém projetos pessoais que alimentam sua criatividade e guarda ideias para o futuro. Algumas delas ainda no papel, à espera do momento certo. Tem muito projeto pessoal meu na gaveta. Eu não faço ideia de quando eles vão sair, porque eu me considero um artista meio lento, ainda mais se tratando de um projeto pessoal, que aí eu posso passar o tempo que for. Mas, nossa, eu tenho muitos sonhos. Eu penso em lançar mais livros, talvez ir para outra área também infantil, como animação ou jogos, enfim. Histórias como a do Gustavo mostram que talento, disciplina e oportunidades podem nascer em qualquer lugar. De Caraíbas para o mundo, Gustavo Barroso segue escrevendo e desenhando a própria história. Uma história que inspira outros jovens a acreditarem que seus sonhos também merecem ganhar forma.